E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá em mais um dia aqui de quinta-feira do Projeto Intocados, Quinta de Cinema, pela Toca Coletiva. A gente vai dar continuidade de alguma maneira a um assunto que foi da semana passada, que foi a primeira exibição de cinema em Goiás, que foi em 1909, na cidade de Goiás, antiga Vila Boa de Goiás. E a continuidade é porque a gente vai falar sobre o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece lá na cidade desde 99. Então, esse ano de 2022, né, tá acontecendo aí a 23ª edição. Então, como se fosse uma agenda, mas falando um pouquinho do festival e dando continuidade, a gente vai falar desse festival, dessas atividades, um pouco da importância do festival. E é isso. Vamos que vamos. Vamos falar do FICA. FICA 2022, aqui no Intocados, quinta-feira, Toca Coletivo. Então, o FICA nasce aí de uma ideia aí entre 4 pessoas, que é o Luiz Felipe Gabriel, a Adnair França, o Luiz Gonzaga e o Jaime Sutchuk. É um nome engraçado para mim, no sentido de pronunciar, porque eu sempre li esse nome, mas eu nunca verbalizei, então eu creio que fale-se assim. Mas, enfim, e aí numa vontade de discutir cinema, meio ambiente, propagar turismo e aí essa coisa da produção, porque o FICA, querendo ou não, ele movimenta e modifica sim uma forma de se movimentar e de se produzir, de se pensar cinema em Goiás. Isso é um fato. E aí vem como um festival internacional que tem uma das maiores premiações da América Latina até hoje, desde a sua primeira edição, que na verdade foi instituído, instaurada a ideia de premiação com a coordenação e sob a coordenação de um cineasta que é muito respeitado e que, né, ficou por um tempo como coordenador geral do FICA, que foi o João Batista de Andrade. E aí, por causa dele, inclusive, tem aí, obviamente, nas negociações entre eles aí, governo, secretaria, GEPEL, porque era uma coisa ainda que não era secretaria, era GEPEL, ou era secretaria, porque sempre teve isso aqui em Goiás, né? Uma hora é a GEPEL, outra era a secretaria, outra era a GEPEL, mas agora virou de novo uma secretaria. Mas o João Batista de Andrade foi coordenador e foi muito relevante porque potencializou, inclusive, o olhar do mundo, o olhar do Brasil para o festival, pelo respeito e por toda a ideia que se concretizava ali como um festival internacional de cinema e vídeo ambiental ainda em 99. E quem é o João Batista? É um cineasta muito querido, que, como vários cineastas do começo, né, dos anos 60, teve um filme que foi apreendido em 68, Liberdade de Imprensa, no regime militar, né? E depois fez outros filmes, fez O Delírio do Sexo em 69, fez O Homem que Virou Suco. No Plano Collor, ele teve aí um hiato de 8 anos, porque após o desastre do Plano Collor, ele fica sem filmar durante 8 anos, não só ele, mas como um monte de gente no Brasil fica sem filmar. Mas ele volta 8 anos depois, em 99, e filma O Tronco. O Tronco foi um grande sucesso. Ele teve os direitos adquiridos do livro do Bernardo Ellis, um autor goiano, que é um romance do Bernardo Ellis, O Tronco. E aí ele filma em Pirinópolis, aqui em Goiás, na cidade de Pirinópolis, com recursos do estado de Goiás. Ele faz o filme depois de 8 anos sem filmar. E é um grande sucesso o filme, recebe prêmios, enfim. Quero que jurem perante o juiz que essa é a versão que corresponde aos fatos. Coronel Pedro Melo e seus filhos, nosso ex-aliado e ex-deputado Arthur Melo. Eles agora são inimigos do governo e da lei. Estamos em nossa casa, em nossa terra. E ele também foi ministro da Cultura, né? Em 2017 ele foi e
obviamente, como uma pessoa digna, né, e uma pessoa admirável, diante do plano fatídico do golpe contra a Dilma e contra a democracia brasileira, quando Michel Temer assume, ele pede aí demissão do Ministério da Cultura. Então, esse é um pouquinho quem foi o João Batista aqui, né, nessa situação toda, para a gente entender a importância dele no FICA. E que, uma outra coisa também interessante de falar, que no primeiro FICA a gente teve mais de 150 filmes inscritos de mais de 17 países, já em 99. E depois, ao longo dos anos, isso foi só aumentando. Porque eu me lembro que em 2011, quando eu, por acaso, fui curadora, junto com mais 5 pessoas, assim, a gente teve que assistir, acho que eram mais de 350 filmes. Então, aumenta muito. E a participação, tanto de filmes de diferentes países, como pessoas de Goiânia, do Brasil inteiro, de Goiás e tal. Acho que um pouquinho isso. Uma outra coisa muito legal de a gente saber também, que o Nelson Pereira dos Santos, em 2002, que é um outro diretor fantástico, e, na verdade, um dos fundadores do Cinema Novo, foi também coordenador em 2002, foi coordenador geral do FICA. Muito bom saber disso, né? Curiosidades do FICA. Sai, diabo! Já não te disse pra jogar essas porcaria fora? Tu ainda vai ganhar o teu se encontrar outra vez catando bicho. Pega esse dinheiro aí. Bom, o FICA ele passa por uma crise aí em 2018. Há uma movimentação bem grande, porque alguns pagamentos não foram feitos e aí o FICA encerra aí, porque ele acontecia sempre em junho na cidade de Goiás. E aí a comunidade da cidade de Goiás, a comunidade Vila Boense, com alguns produtores, eles fazem o Festival Goiás, que tem a mesma premissa do FICA, mas para não deixar de existir o festival, porque ele é muito importante para toda a comunidade da cidade, tanto do ponto de vista turístico como para as pessoas que realizam, né, para toda a cadeia de produção de audiovisual goiano. Um grupo de pessoas da cidade, produtores independentes, realizam o Festival Goiás para que não houvesse essa quebra aí, com essa interrupção do FICA, que o governo opta por não fazer. E isso acontece, mas logo depois o FICA é retomado, e aí vem a pandemia, e o FICA acontece de maneira totalmente online, e em 2020 ele vai totalmente online. Quando é 2021, ele vai sendo realizado, que foi ano passado, ele foi realizado de maneira híbrida, então o governo volta a atuar, e ele acontece de maneira híbrida, ele acontece na cidade, com algumas atividades do festival sendo online e outras presenciais, com encontros e tal, no formato menor, mas ele se mantém. E aí a gente chega em 2022 com uma vasta programação, né? Hoje totalmente presencial, acontecendo aí desde o dia 24 até o dia 5 de junho. E esse ano são 4 mostras competitivas, e a gente vai falar sobre elas aqui. Bom, então agora em 2022 o FICA volta a ser totalmente presencial. Vai acontecer do dia 24 agora de maio a 5 de junho. Uma ampla programação, tem 4 mostras competitivas. A Mostra Internacional Washington Novaes, que tem longas metragens e curtas metragens. Washington foi uma pessoa muito querida, um jornalista muito importante e que tinha como uma força do seu trabalho muito respeitado mesmo, tanto as causas ambientais, fundamentalmente, né, e as culturas indígenas. Fez Xingu, a Terra Ameaçada, um cara que as pessoas tinham muito carinho. Se sobrevoa a área do parque, a paisagem é outra. Matas densas, rios preservados, vegetação ciliar intocada. O parque é uma ilha de vegetação numa área a cada dia mais ocupada pela agropecuária e com poucos remanescentes do ecossistema. E ainda com os rios que correm para dentro do parque e ali formam o Xingu, ameaçados pelos projetos de usinas hidrelétricas. Tem a Mostra de Cinema Goiano,
tem a mostra Becos da Minha Terra, que são feitos, os filmes, na verdade, são uma mostra competitiva dos filmes feitos, é uma mostra vilaboense, então os filmes que são realizados na cidade, e tem uma mostra de videoclipes. Então aí vão ser vários filmes para serem assistidos aí ao longo desses dias todos de festival. E o FICA ele vai movimentar e movimenta sempre, né? Produção, produtores, gera emprego, a cidade, o turismo, tanto o pessoal de hotelaria, alimentação, está sempre se movimentando, a cidade as pessoas se movimentam mesmo, assim, porque você tem desde professores, estudantes, produtores culturais, cineastas, entusiastas, tem de tudo, tem músicos, né? Porque ele é um festival muito amplo, assim, sempre foi. Já tivemos aí várias crises, tem mais música do que cinema, enfim. A discussão agora é que a premissa é discutir, né, saúde, meio ambiente e cinema na pós-pandemia, né? Porque a gente teve um festival online, a gente teve a interrupção do festival, a gente teve um festival online, a gente teve um festival de forma híbrida, e agora em 2022 a gente está voltando aí com o festival de forma presencial, com vários encontros, mostras fotográficas, exibição de filmes, apresentações musicais, formação, diferentes tipos de oficinas, encontros, oficinas de roteiro, tem palestras sobre meio ambiente, discussões sobre saúde, culinária, tem um pouco de tudo ali que volta os olhares para a cidade, não só voltando os olhares para a cidade, mas para essa discussão tão grande que é o mundo hoje, esse mundo caótico que a gente vive pós-pandemia. Então, quem quiser saber mais da programação, tem disponível o site pelo governo. Eu vou deixar no vídeo o endereço, assim, blá, 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 para quem quiser saber mais. Eles têm um catálogo online extenso que fala de tudo, né? Tem uma equipe, tem pessoas que estão na cidade e que se empenham muito para que esse festival aconteça, e esse festival é muito importante, não só para a cidade, mas para as pessoas que realizam, porque é uma forma de discutir, de pensar e de prosear sobre cinema, sobre meio ambiente, sobre o que é certo ou o que não é certo na própria realização do FICA, dos investimentos do governo, de políticas públicas, de saúde, de meio ambiente, de turismo e de cinema, fundamentalmente. Então, essa é uma agenda aí que não dá para abrir para falar porque é bem grande. Mas é isso. Do dia 24 ao dia 5 tem aí uma mostra aí extensa com várias atividades aí. Espero que seja um festival legal. Boa sorte aos realizadores que foram contemplados aí nas mostras, e que nós tenhamos mais festivais, mais investimentos, não só do governo, mas festivais independentes que trabalhem com a ideia muito clara de que a sociedade civil que produz, né, cinema e essa cadeia vasta de fomento, de produção, de existência, de discussão, da academia, de todos os lugares que se pensa cinema, possam ser fortalecidos e possam sim ter cada vez mais fomento do governo também, né? Investimentos. A gente está passando aí agora por essa crise aí, essa discussão toda, desde a Aldir Blanc, como a Lei Paulo Gustavo. Então, assim, é sempre um bom momento de discutir cinema, né? A diversidade que tem essa cadeia produtiva, essa ideia de indústria, essa coisa que abalou tudo, a pandemia, que fez com que todas as pessoas precisassem de investimento para continuar produzindo. E agora tem o FICA com investimento do governo e leis e pessoas que precisam produzir, e que isso se estenda para além do FICA, essas discussões, sempre, porque é muito sério e a gente precisa disso. Vida longa aí, não só ao FICA, mas a todos nós que produzimos. É isso, mais uma quinta Intocados pela Toca Coletiva. Até mais.